Bom dia pessoal, aqui para mais um vídeo de Underrider. Estou aqui na Marina de Entre os Rios, fiz a Estrada Nacional 108 do Porto até aqui, até Entre os Rios. É uma estrada que eu gosto muito de fazer, já mencionei esta Estrada Nacional em vídeos anteriores e sempre que venho a Portugal faço sempre os possíveis por fazer esta estrada porque acaba por ser uma estrada que a mim me diz muito. Quando retomei às motas, não é? Há cerca de 3 anos atrás, esta foi a primeira estrada que eu fiz quando comprei a Africa Twin e, portanto, isto é quase como aqueles ditados que existem, não é? Ir a Roma e não ver o Papa, não é? E para mim é quando venho matar aqui saudades a Portugal, tenho sempre que vir fazer aqui a Estrada Nacional 108, que me dá imenso gozo. Embora o tempo não esteja muito famoso e a estrada esteja bastante molhada, também é possível desfrutar desta estrada se andarmos com cuidado e com as precauções necessárias. E portanto eu estava aqui a apreciar esta paisagem e lembrei-me daquilo que me trouxe aqui, não é? Eu, para ter chegado aqui a Portugal, tive que fazer a viagem do Luxemburgo até Portugal. Foi uma viagem um bocadinho atribulada e acho que pode ser uma história engraçada para partilhar com vocês. E é isso que eu vou fazer. Vou partilhar com vocês todos os detalhes da viagem que eu fiz do Luxemburgo até Portugal. Ora, vamos lá então falar sobre a viagem que eu fiz. Foi a viagem mais enguiçada de sempre. Não sei se vocês sabem, mas eu já devo ter feito de mota Porto-Luxemburgo, Luxemburgo-Porto, sei lá, para aí umas 20 vezes ou mais até, ok? Mas esta viagem que eu fiz do Luxemburgo para cá, foi a viagem mais enguiçada de sempre. Mas o Underrider não se deixa levar por superstições e o que importa é que a viagem correu tudo bem, no sentido de que cheguei bem, sem qualquer tipo de acidentes ou qualquer coisa do género, que isso é que acaba por ser o mais importante. Mas contudo, vou partilhar aqui com vocês, vou-vos descrever tudo o que aconteceu desde o início, desde o planeamento até à minha chegada a Évora, tudo o que é que aconteceu nesta viagem. E então, como nesta viagem eu tinha planeado fazer o Iron Butt 2500 km em 24 horas ou menos, eu planeei bastante bem a viagem. Quer dizer, não fiz um plano muito aprofundado, a única coisa que eu fiz foi delimitar o percurso que eu ia fazer, que até coloquei aí num vídeo anterior. O título do vídeo penso que é: será que consigo 2700 km em 24 horas? É esse o título do vídeo, e vocês podem depois, no fim de ver este vídeo, ir lá espreitar, só para poderem comparar as diferenças daquele vídeo que eu fiz para este que estou a fazer. E então eu tinha delineado um trajeto na casa dos 2700 km, mais ou menos, que passava muito por ir a Lyon, sair do Luxemburgo, ir até Lyon, e depois atravessar França pelo centro, pelo meio de França, por Clermont-Ferrand, ir até Bordeaux, entrar por Espanha pelo norte, por San Sebastián, e depois ali, a uma dada altura, em Espanha, descer até ao sul de Espanha, até Sevilha, entrar pelo Algarve e depois do Algarve vir até Évora. E portanto isso dava um total de na ordem dos 2700 km, e a ideia era tentar fazer esse percurso em menos de 24 horas. Então o que é que aconteceu? À boa maneira da Underrider, um dia ou 2 dias antes de eu fazer a viagem, portanto eu tinha que estar em Évora na sexta-feira, dia 13 de outubro, às 9 da manhã, para fazer a revisão à mota, até porque depois eu tinha que ir para Lisboa, ainda na sexta-feira, para no sábado de manhã tratar aqui de uns assuntos sobre o canal, e portanto tinha o tempo um bocadinho controlado. Então eu meti férias na empresa para quinta-feira, meti quinta, sexta e daí em diante. E a ideia era sair na quinta-feira de manhã do Luxemburgo para estar em Évora na sexta-feira de manhã, portanto um prazo de 24 horas. Contudo, eu estive a pensar um dia antes ou 2 dias antes, tipo na quarta ou na terça, e pensei o seguinte: se basta que alguma coisa corra mal,
umas obras numa estrada, apanhar trânsito, que me atrase ali um bocado, pá, eu já não vou conseguir chegar a Évora na sexta-feira às 9 da manhã. Pá, e fiquei um bocado a pensar nisso. E então o que é que eu decidi fazer? Mudei tudo completamente do que tinha pensado. Tipo, um dia antes, em vez de ir ali pelo centro de França, decidi em Lyon continuar para sul, ir até Montpellier, em Montpellier atravessar a fronteira para a Espanha, ir a Barcelona, de Barcelona Valência, Sevilha, e de Sevilha entrava pelo Algarve, ou seja, ir sempre junto ao mar Mediterrâneo, por causa das temperaturas, para apanhar o melhor tempo possível e o menos frio possível, ok? Foi um bocadinho por aí que eu decidi em cima da hora mudar a rota. Em relação à data da partida, que era suposto eu sair na quinta-feira de manhã, eu fui trabalhar na quarta-feira, não é? Porque eu só tinha férias na quinta-feira, e então na quarta-feira eu decidi, tudo muito em cima da hora, de sair do emprego, ir para casa, carregar a moto e arrancar. Arrancar por volta das 7 da tarde, 8 da tarde, mais ou menos, à noite, já, ao início da noite. Porquê? Porque se acontecesse alguma coisa pelo caminho, e eu tinha este ganho de horas, não é? Das 8 da noite até às 5 da manhã, por exemplo, que estava previsto sair, tinha aqui um ganho de horas de 8, 9, 10 horas, na eventualidade de acontecer alguma coisa. Podia não conseguir fazer o Iron Butt, mas aquilo que eu realmente queria era estar às 9 da manhã em Évora, para não ter atrasos, não só para fazer a revisão à moto, como para depois ir para Lisboa e ter a minha vida programada da forma que eu queria. E então assim fiz, fui trabalhar na quarta-feira, o dia todo, saí do emprego, fui para casa, carreguei a moto e saí do Luxemburgo por volta das 8 da noite de quarta-feira. Pá, arranquei na boa, sentia-me bem, e fui por aí abaixo até Lyon. Eu tinha a rota programada, ou seja, acabei por fazer uma nova rota com as bombas de gasolina onde eu tinha de parar. Eu programei à volta de 230 a 250 km de cada vez, porque a ideia era ir sempre ali na casa dos 130 km por hora, que é o limite de velocidade em França. E então eu arranquei entre o Luxemburgo e Lyon, que são à volta de 500 km, eu parei ali numa bomba intermédia, ao fim de 230 km, mais ou menos, a primeira bomba de gasolina, reabasteci a moto, tudo bem, voltei a arrancar, e mesmo antes de entrar em Lyon, já quase ali por volta da meia-noite, mais ou menos, eu abasteci ali numa bomba, que já estava programado, enchi o depósito e voltei a arrancar. Quando cheguei a Lyon, não sei se vocês conhecem, mas Lyon tem a chamada via periférica. É uma espécie de segunda circular em Lisboa, ou a VCI no Porto, que permite fazer a ligação da A6, da autoestrada A6, que é que vem do Luxemburgo até Lyon, para a A7, que é que vai depois de Lyon até ao sul de França, até neste caso Montpellier, Marselha ou Montpellier, no meu caso era Montpellier, para fazer essa ligação. E então eu, quando cheguei a Lyon, deparei-me que a célula de ligação da autoestrada A6 para a A7 estava completamente fechado, e portanto eles estavam a reencaminhar todos os carros, motas, caminhões, tudo o que fosse veículos, estavam a reencaminhá-los pelo centro de Lyon até ao outro extremo da cidade para apanhar a autoestrada A7. Pá, apanhei ali um trânsito que vocês nem fazem ideia. Então, principalmente caminhões, não é? Porque é uma rota principal que atravessa a França quase de norte até sul, a A6 e a A7. Eu demorei cerca de 2 horas, entre 2 horas a 2 horas e meia, só para conseguir fazer ali, pá, uns 10 ou 12 km para atravessar o centro de Lyon todo e ir apanhar a autoestrada na outra ponta da cidade de Lyon. Fiquei logo assim um bocado lixado, mas por outro lado disse, ainda bem que saí mais cedo, porque se estas obras estivessem a funcionar amanhã de manhã, eu ia já aqui perder aqui uma batelada de tempo
ia-me já prejudicar para o resto da viagem. Pronto, apanhei a autoestrada A7, meti ali o cruise control ali nos 140, a estrada completamente aberta, estrada boa, meti ali o cruise control nos 140 para dar ali uma velocidade real nos 130 ou 130 e pouco, e segui caminho. Quando estava já a chegar mesmo ali ao sul de Espanha mesmo, ali na zona de Avignon, eu tinha ali outra bomba de gasolina, ou seja, passado 240 ou 250 km de Lyon, mais à frente, eu tinha ali outra bomba de gasolina, que era de Nimes Margarites, e eu parei na bomba de gasolina para abastecer a moto novamente. E aí já estava mais otimista, porque consegui ganhar um bocadinho de tempo, daquele tempo que tinha perdido, consegui recuperar algum durante essa segunda parte do trajeto de Lyon até ao sul de França. O que é que acontece? Eu paro na bomba de gasolina, abro aqui esta tampa do depósito de combustível e reparo que a rosca para tapar o depósito de combustível não estava lá. Portanto, tinha o depósito de combustível completamente aberto e exposto. E o que é que eu pensei? Quando parei em Lyon, tirei a rosca, tirei o tampão da bomba do depósito de gasolina, pousei-o em cima da bomba e ficou lá. Fechei a tampa com a pressa e aquilo ficou lá. E eu aí, eu devo ter estado nessa bomba de Nimes Margarites, mais uma hora e meia, porque aí já eram 2h30 ou 3 da manhã, não é? E eu pensei, o que é que eu hei de fazer em relação a isto? Portanto, eu basicamente tenho 3 opções. Portanto, depois de pensar um bocado, eu disse, eu tenho 3 opções. Ou chamo um reboque, ideia que pus completamente de lado, por achar que não havia assim um perigo demasiado elevado em poder prosseguir viagem, embora eu soubesse que em Espanha, quando amanhecesse, que em Espanha, ali na zona de Valência e Sevilha, que eu ia apanhar 34 ou 35 graus, que estava um tempo muito quente e que eu ia apanhar temperaturas elevadas, e nós sabemos que as temperaturas elevadas não são propriamente muito amigas dos combustíveis. E então estive lá a pensar, o que é que eu hei de fazer? Será que vale a pena ficar aqui tipo 6 horas à espera das 9 da manhã para ir aqui a Montpellier, encontrar um stand da Honda e comprar aqui um tampão de gasolina para poder prosseguir viagem? Mas depois eu pensei, e se eles não têm em estoque? Quer dizer, vou perder aqui 6 horas, se calhar desnecessárias. Então fui à bomba de gasolina, não é? E perguntei se eventualmente, eu vi lá que tinha uns GRKs à venda, e olhei para a tampa do GRK e tentei perceber se poderia caber aqui, se seria da mesma medida daqui do tampão de combustível da moto. Só que o GRK estava selado numa saca, e eu perguntei à senhora se podia abrir a saca para poder testar se a tampa servia para tapar aqui isto, e ela disse que não. Eu não quis estar a comprar o GRK, aquilo não servir e era dinheiro deitado fora, até porque o GRK nem era assim tão barato quanto isso, e na eventualidade de não dar o tamanho, eu tinha que deitar o GRK ao lixo, porque não conseguia trazê-lo na moto depois para prosseguir viagem. Então o que eu decidi, como ainda não tinha colocado combustível na moto e tinha aquilo aberto, decidi cancelar por completo a prossecução do Iron Butt 2500 e fazer o resto da viagem toda, cerca de 1700 km que me faltavam, mais ou menos, a colocar só meio depósito de cada vez, para não correr o risco de sair combustível fora, nem correr o risco de combustível estar muito alto e na eventualidade até apanhar algumas temperaturas altas, para não haver aqui nenhum tipo de reação química que me pudesse prejudicar a viagem. E então assim fiz. O caricato nesta situação toda é que no momento em que eu cheguei a esta bomba de Nimes Margarites e abri aqui o tampão, e quando vi pela primeira vez que me tinha esquecido do tampão do depósito na bomba em Lyon, eu olhei para a frente, ainda estava parado, eu penso que ainda tenho a fotografia aqui no meu telemóvel e vou colocar aqui no vídeo. E eu olho assim em frente, tipo a começar a pensar o que é que eu hei de fazer,
e vejo um gato preto mesmo à minha frente olhar para mim lá na bomba de gasolina. Opa, assim, eu não sou supersticioso, mas eu até me deu vontade de rir de me ter acontecido isto, estar um gato preto à minha frente e saber que tinha de estar na Motodiana numa sexta-feira 13 às 9 da manhã. Pá, foi assim uma coincidência de pensamentos um bocado estranhos, não é? Mas pá, nem por um minuto vacilei a dizer: ei, isto aqui já há aqui umas forças malévolas contra mim. Nem foi o caso sequer. Achei foi caricato portanto, a conjugação de circunstâncias disto tudo. Nunca me tinha acontecido tal, nem nunca me tinha acontecido uma viagem a ver assim tantas peripécias engraçadas como esta. Então o que é que aconteceu? Depois eu arranquei, coloquei só meio depósito de cada vez, como esta moto leva 20 litros, 21, eu só colocava tipo 9 ou 10 litros de cada vez, não é? E então, pá, foi um bocado penoso, porque eu tive que fazer o resto da viagem toda a meter só meio depósito de combustível de cada vez, e então tinha que parar 130, 140 km de cada vez, que isso faz numa hora praticamente, não é? Ou seja, de hora em hora eu tinha que estar a parar e tinha que estar a abastecer a moto. Contudo, depois amanheceu, não é? Arranquei de Nimes Margarides de madrugada às 3 da manhã, decidi resolver a situação desta forma, com meio depósito de cada vez, atravessei a fronteira. Opa, em relação à fronteira fiquei bastante contente, porque atravessar ali por San Sebastián, os Pirineus, temos aquele microclima, pá, que eu detesto, porque apanho sempre chuva. Não houve uma única vez destas 20 ou 20 e tal vezes que eu já fiz a viagem, não houve uma única vez que eu não tivesse apanhado chuva, nem que fosse durante um pequeno período de tempo. E atravessar ali de Montpellier para Barcelona, pá, é uma transição muito suave, quase que não se vê as montanhas, porque é já mesmo no fim dos Pirineus. Opa, e apanhei um tempo espetacular. Fiz a viagem durante a noite na ordem dos 20 graus, 21 graus, uma temperatura muito amena, muito boa, pá, e até acabou por ser o resto da viagem porreira, tendo sido só a questão de ter que parar praticamente de hora em hora para abastecer. Entretanto, amanheceu, eu acabei por passar Barcelona e fiz aquele sul de França, aquele sul de Espanha todo, pá, que é muito porreiro, embora tenha feito sempre por autoestrada, mas fiz sempre ali junto ao mar Mediterrâneo, com temperaturas muito boas. Passei Valência, fui a São Clemente, fiz ali um desvio por Valença para cima, fui a São Clemente, acabei por ir a Sevilha e cheguei a Évora na quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10 da noite, mais ou menos. Ou seja, fiz a viagem seguida, não é? Saí na quarta-feira do Luxemburgo às 8 da noite e cheguei a Évora na quinta-feira entre as 9 e as 10 da noite. Como há ali uma diferença horária de uma hora, não é? Do Luxemburgo para Portugal, portanto acabei por fazer cerca de 2.300 km em 27 horas. Logicamente que de facto de parar de hora em hora, não é? Nós sabemos que mesmo que seja parar, abastecer e arrancar, nunca são menos de 15 minutos, não é? E então eu perdi no mínimo aí umas 3 horas pelo facto de andar a parar a cada meio depósito de cada vez. Mesmo assim fiz 27 horas, pá, foi um tempo porreiro, cheguei bem, a nível físico não me doía nada, a nível mental já me sentia um bocado cansado, até porque aquele início de stress de passar Lyon com aquele trânsito todo, não é? E depois a situação de ter perdido o tampão de depósito, não foi assim uma coisa por aí além, nem sequer fiquei atrapalhado, porque uma pessoa quando se habitua assim a fazer viagens e habituada a conduzir uma noite inteira, acaba por ser conduzir de manhã, conduzir de dia ou conduzir de noite, a pessoa acaba por já ganhar algum calo e não entra em pânico assim tão facilmente quanto isso. Mas pronto, decidi partilhar isto com vocês, por ter sido assim uma situação bastante caricata, a situação do gato preto, no momento em que eu dei por ela que tinha perdido a tampa do depósito, mas pronto, acabou por correr tudo bem. Entretanto, na sexta-feira de manhã estava na Motodiana
às 8h30 ou 8h45. Ainda me levantei um bom bocado mais cedo, porque a moto estava cheia de mosquitos aqui à frente. Ainda tentei procurar uma bomba self-service para nunca, até estava com vergonha de levar a moto à Motodiana da forma como ela estava, cheia de mosquitos, mas não consegui encontrar nada. E eles, claro, não é? No fim da revisão acabaram por me dar fazer uma lavagem em condições à moto. A moto fez a revisão completa, e eles tiraram esta parte toda daqui, toda esta parte, os bancos, tudo, fizeram uma limpeza toda interior à moto, mesmo para preparar agora para o inverno, e puseram-me daquele produto, não sei se é WD-40 ou é um produto específico. Eu penso que é um produto específico que eles têm mesmo para as cabelagens da parte elétrica da moto, que fica tudo aqui dentro. Pá, fizeram uma limpeza total à moto pela parte de dentro, que estava cheio de pó, que eu vi o antes e o depois. Pá, e puseram-me aqui a moto novamente como se fosse nova, impecável. Mais uma vez, muito obrigado à Motodiana, que me recebem sempre muito bem lá. E ao fim e ao cabo, quando cheguei à Motodiana e estive lá e acabei por fazer também uns test drives a motas também, e acabou por, ou seja, ao fim e ao cabo a viagem até acabou por correr bem, tirando estas pequenas peripécias que me impediram de fazer o Iron Butt, mas contudo eu agora vou novamente para o Luxemburgo. Ainda estou a pensar que tipo de viagem é que eu hei de fazer, se hei de fazer uma viagem a parar em algumas cidades para visitar, não só para eu conhecer, mas para partilhar com vocês também, ou sei de fazer tipo um Iron Butt direto, ir tipo Bordeaux, Le Mans, fazer aquele norte de França todo, mas fazer direto até ao Luxemburgo e fazer aí, sei lá, 2600 ou 2600 e poucos quilómetros em 24 horas, e arrumar já esta situação. Esta situação do Iron Butt não é para mostrar a ninguém que consigo fazer isto ou aquilo, porque eu já fiz muitas vezes com esta moto 1950, 2000, 2100 em menos de 24 horas, que é todas as vezes que eu faço do Luxemburgo para Portugal ou de Portugal para o Luxemburgo, faço sempre direto. Desde que comprei esta moto faço sempre as viagens diretas, e portanto sei que consigo perfeitamente fazer. É só uma questão de apanhar o dia que eu consigo arrancar e que não tenha assim nada de muito especial. Sei que em França apanho sempre partes da autoestrada com limites de 90 ou de 110, porque França tem sempre obras em autoestrada. Não há uma altura em que eu passe em França e que esta autoestrada não tem obras nenhumas, mas mesmo assim, com essas obras, que são momentos pequenos da autoestrada, eu sei que consigo fazer o Iron Butt sem problema nenhum. É só uma questão de apanhar o dia certo para o conseguir fazer. E pronto, pessoal, era isto que eu queria partilhar com vocês. Digam-me aí se por algum momento houve aqui alguma força maléfica se houve aqui alguma força maléfica contra mim, mas eu consegui vencer as forças do mal, e eu estou a brincar, como é lógico, e consegui chegar bem, que é o mais importante, sem problema nenhum. Um grande abraço e vemo-nos no próximo vídeo.